Se liga na ignorância teológica desse senhor, eu volto para trazer uma aula de história para ele e para vocês. 4 evangelhos são Antigo Testamento, você sabe disso, né? Não sei, são Antigo Testamento, não é o Nova Aliança? Não, Nova Aliança começa em Atos. Não, tá tudo errado. Nosso amigo tá um pouco equivocado aí na questão de história. Vamos a uma aula de história para que ele possa compreender melhor que o Novo Testamento começa a partir da encarnação, a partir do nascimento de Cristo, a partir do Evangelho de Mateus. E para isso nós vamos analisar 3 áreas da sociedade no período do nascimento de Cristo: o âmbito literário, o âmbito social e também o âmbito cultural daquele período. Vamos ao primeiro âmbito, o ambiente cultural daquele período em que Cristo nasceu. No ano 312 a.C., Alexandre o Grande, ele promove o que nós chamamos de a helenização dos povos, ou seja, a difusão da cultura grega e da língua grega, a cultura helênica helenizando as nações. E o período que vai de Neemias até o nascimento de Cristo, que corresponde a aproximadamente 400 anos, é conhecido como o período intertestamentário. Esse período aí que vai de 433 até o ano 5 a.C., nós teólogos chamamos de período intertestamentário, que é o contexto cultural do período em que Cristo nasceu. Isso por si só já demonstra que Cristo nasceu para inaugurar uma nova etapa, para inaugurar uma nova era. Mas vamos mais alguns aspectos do ponto de vista cultural para mostrar que o Novo Testamento começa a partir do Evangelho de Mateus, a partir da encarnação, a partir do momento em que Cristo ele se torna homem e vem até nós. Quando Alexandre o Grande ele faleceu no ano 323, não tendo ele herdeiro, todo o seu império será dividido entre os seus generais, sendo que 2 impérios, 2 deles se tornaram dinastias, como por exemplo os Ptolomeus no Egito e também os Seleucidas na parte da Mesopotâmia e também na parte da Síria. E é interessante notar que todos esses povos que se dividiram, houve várias revoltas, houve vários acontecimentos do ponto de vista cultural que nos dá a entender que Cristo ele veio para trazer uma mudança entre as pessoas, entre os helenistas e entre as pessoas gregas que viviam, os gentios, por exemplo, mencionados nas Escrituras, que viviam em seu tempo. Então, do ponto de vista no âmbito cultural, Cristo veio para trazer uma novidade. Cristo veio para trazer o reino de Deus. Cristo veio para trazer libertação não política, como Alexandre o Grande o fez, mas uma libertação espiritual, do ponto de vista espiritual, que é o reino de Deus entregue a nós. Em segundo lugar, é bom observar a questão literária, o âmbito literário. O Novo Testamento ele começa no Evangelho de Mateus já com uma novidade da própria escrita, até porque as quatro maiores obras que surgem no período intertestamentário, como por exemplo os livros apócrifos, a criação da Septuaginta, que é a tradução hebraica para o texto grego, o cânon alexandrino e também os manuscritos do Mar Morto, os manuscritos de Qumran. E então o Evangelho de Mateus, que está canonizado, os 4 evangelhos já demonstra a diferença que há entre esses textos não autênticos, entre esses textos apócrifos. Então o Evangelho já começa com essa diferença literária, mostrando os acontecimentos verídicos, com testemunhas oculares, inclusive que são os discípulos a respeito dos feitos e das obras de Cristo. Então, do ponto de vista literário e arqueológico, inclusive, nós podemos comprovar que o Novo Testamento começa no próprio Evangelho de Mateus. Mas em terceiro lugar, queridos, o aspecto social e por que não dizer também religioso atrelado a esse aspecto social. Durante o período do exílio, em que os judeus ficaram exilados, houve o que nós chamamos de a diáspora, que é a dispersão judaica e as mudanças que vieram no judaísmo no período intertestamentário até o começo do Evangelho de Mateus. É surpreendente, é um absurdo dizer que o Novo Testamento não começa
a partir do Evangelho de Mateus, porque é notório do ponto de vista social e religioso, inclusive. Os judeus, eles perdem, por causa do exílio babilônico, o acesso ao templo, eles começam a se reunir nas sinagogas, a questão do sacrifício começa a mudar, dos sacrifícios de animais, a sinagoga, a criação de vários grupos sectários dentro do próprio judaísmo, que era a seita dos fariseus, dos essênios, dos saduceus, né? Então tudo isso já, do ponto de vista cultural e religioso, já mostra que o Novo Testamento já começa com um ponto de partida, não caiu do nada ali, já começa com um ponto de partida e com uma finalidade bem detalhada e bem determinada pelo próprio Deus, através da pessoa de Cristo e também dos seus santos apóstolos no Novo Testamento. Portanto, queridos, é um desconhecimento terrível acerca da própria história da igreja dizer que o Novo Testamento começa só a partir de Atos dos Apóstolos e não a partir da encarnação, ou por que não dizer, do nascimento de Cristo Jesus. Aprendeu hoje? Quer aprender mais sobre a história da igreja, sobre a teologia reformada, a teologia bíblica? Matricule-se no nosso curso de teologia, o nosso seminário teológico STVC, Seminário Teológico Vida Cristã, que está com vagas abertas e limitadas, tá? Durante esta semana. Corra, faça a sua inscrição e venha estudar teologia conosco, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante e vai te abençoar. Um forte abraço, compartilhe com seus amigos.